E o clássico envolvendo Flamengo e Fluminense de um lado e Vasco da Gama do outro, pelo Maracanã, atualização importante. Para completar, o Vasco não desistiu de Marlon Freitas, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixarem like, super importante para que o YouTube reconheça esse vídeo como um vídeo legal e repasse para mais pessoas. Aproveita e já aperta o botão vermelho de inscreva-se, se inscreve e ativa todas as notificações, combinado? Quero te contar agora as novidades sobre a disputa pelo consórcio do Maracanã. Flamengo e Fluminense de um lado, Vasco e W Torre de outro. Primeiro é importante contar que esse processo de licitação já havia descartado na terça-feira um dos concorrentes, aquele grupo que administra o Mané Garrincha. Ele não conseguiu obter uma pontuação necessária para chegar para a fase final. Nessa fase final teremos Flamengo e Fluminense de um lado, Vasco e W Torre de outro, mas com Flamengo e Fluminense bastante favoritos. É que a dupla Fla-Flu conseguiu uma pontuação bem maior do que a de Vasco e W Torre na apresentação dos projetos. Só para lembrar, o Vasco e a W Torre precisaram preencher o calendário de jogos do Maracanã com partidas do Santos e do Brusque. O Santos atuaria 35 vezes no Maracanã e o Brusque de Santa Catarina atuaria mais 5 vezes. A comissão de licitação considerou que esses jogos ferem o edital e vetou as partidas dos paulistas e dos catarinenses. Diante disso, o consórcio Vasco e W Torre ficou com 81 pontos, contra 117 de Flamengo e Fluminense, o máximo de pontos era de 125. Então a dupla Fla-Flu se aproximou do valor máximo, enquanto Vasco e W Torre ficaram bastante para trás. O governo marcou a abertura das propostas técnicas para 30 de abril. Bora falar agora sobre Marlon Freitas. Conversei com um dirigente vascaíno que assegura que o clube ainda não desistiu do Marlon, e os movimentos recentes do Vasco indicam isso. Cruz Maltino nem chegou a fazer proposta oficial pelo Martínez, que trocou o América pelo Fortaleza. O Vasco também interrompeu as tratativas com o Juventude pelo Kaique. O empresário do Kaique ficou até frustrado, porque as conversas estavam bem avançadas no momento em que o Vasco desapareceu do mapa. Tudo porque o Marlon Freitas é a prioridade e as negociações não foram encerradas. O Pedrosa e o Vene Casagrande chegaram a afirmar nessa terça que não havia mais negociação depois da última proposta recusada de 15 milhões de reais. Essa pessoa do Vasco com quem conversei me assegurou que a segunda proposta não foi de 15, mas de 13 milhões de reais. E a frase que eu ouvi dessa pessoa foi, abre aspas, a gente ainda está na briga pelo Marlon Freitas, fecha aspas. O Marlon quer jogar no Vasco. O Vasco está muito afim de ter o volante de 29 anos de idade. O que pega hoje é a vontade do John Textor, que não pretende negociar o atleta. Edmundo, eu vou passar o nome dos times aqui e a gente vai falar se é melhor, o Vasco é melhor, igual, vai pau a pau, vamos dizer assim, ou pior que o time. Pode ser? Minha opinião só única. Vambora. Não, pode ser eu também, eu ajudo você aqui. Atlético Paranaense, fácil. Pior. Pior, também acho. Pior. Igual, deixa eu só anotar. Igual ou melhor. Atlético Goianiense. Vasco é melhor. Vasco é melhor. Atlético Mineiro. Vasco é pior. Pior, também acho. Mas olha só, pior ou melhor não quer dizer que vai ganhar ou perder, não, tá? Sim, não tem... mas é pior. Falando de elenco. Não tem nada a ver. É, exatamente. Ó, agora, Bahia. Para mim é igual hoje. Não, o Vasco é pior, embora os resultados do Bahia... Bahia chegou à final, né? Mas é pior. Em termos de elenco, o Vasco é pior do que o Bahia. Tá, pior. Então, é Botafogo. Pior. Pior, também acho. Pior. Hoje é pior. Bragantino. Red Bull Bragantino. Então, o Pedro Caixinha faz um trabalho espetacular, né? Lá, mas eu acho que o time do Vasco é igual, ou melhor. É igual ou melhor do que o Bragantino. Só que o Pedro Caixinha tem uma estrutura de jogo melhor, me parece. Sabe? Eles lá têm mais jogadores mais jovens. Eles, sei lá, eu gosto mais do estilo de jogo do Pedro Caixinha. Era um técnico que eu gostaria de ver também, né? A pressão também é diferente lá. A pressão também tudo bem, bastante. Então, né? A questão que eu falei do carro na Toledo.
Verdade. Ó, vamos lá então, vai. O Bahia eu vou colocar igual, vai. Bragantino, Corinthians, para mim melhor. Vasco é melhor. Hoje, Hoje é melhor. melhor. Criciúma, dá para colocar como Melhor. melhor, né? Não tô Vasco é melhor. acompanhando. Vasco é melhor. Cruzeiro. Por incrível que pareça, eu acho o Vasco melhor. Não gosto do Eu time do também, Cruzeiro. eu colocaria ou igual ou melhor, mas já que você falou melhor, eu vou colocar o melhor, então. Vamos lá. Cruzeiro, Cuiabá. Vasco é Melhor, melhor. né? Não, o Vasco é Vasco melhor que é Cuiabá? melhor. Campeão. Eu acho que o Vasco é melhor. Mas o Cuiabá tem tido resultados melhores, mas eu acho que o Vasco é melhor. Beleza, Vasco melhor. Cuiabá, Flamengo, pior, né? Não tem muito o que Aí não falar. tem nem comparação, né? Fluminense acho que também, né? Fluminense é melhor. Melhor também. Fluminense é melhor. Fortaleza. Essa é uma pergunta difícil, porque eu É não tenho difícil, né? acompanhado o Fortaleza. O Fortaleza do ano passado era muito melhor do que o Vasco, né? É. Mas eu acho que Fortaleza é melhor. Eu acho que pra gente botar num todo, Vai né? começar aqui nego me xingar, o cara que torce para o Cuiabá, para o Bahia. Eu já falei, é só a minha opinião, gente, pelo amor de Deus. Não fiquem chateados. Normal. Normal. Ó, a gente parou em Fortaleza, Grêmio. Grêmio é melhor, né? Guilherme é melhor. Melhor. Internacional também, né, Edmundo? Internacional é muito melhor. Eu acho que o Internacional é melhor que o Grêmio. Eu também Embora acho, o nas Grêmio tenha peças sido que campeão, tem. hein? Mas o Internacional gastou uma grana para contratar. Parecia que tava na Libertadores e não tá, né? Juventude. Vasco é melhor, eu acho. O que você acha? Eu acho que é melhor. Palmeiras, acho que é a mesma coisa do Flamengo, né? Palmeiras é o melhor, né? Com São certeza. Paulo também, Edmundo? São Paulo é melhor. Deu uma bagunçada com a saída do Dorival Dorival, né? Júnior, mas o São Paulo é melhor. Também acho. Beleza. E aí o último que é o Vitória. Por incrível que pareça, eu acho que o Vasco é melhor que o Vitória. É igual o Bahia, mas é melhor que o Vitória. É que a rivalidade lá é tão grande e aquela virada, o Bahia ganhava por 2-0, cara, faltava 5 minutos para acabar o jogo. A Vitória fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, e aquilo ali inflamou a torcida, de uma torcida fanática. E aí depois, no segundo jogo, foi só administrar, na minha humilde opinião. Acho que o Vasco é igual do que o Bahia e é melhor do que o Vitória, embora o Vitória tenha sido campeão. Olha que coisa. Aí, ó, o pessoal tá. Tem bastante gente. O Nem pessoal para tá ficar chateado, participando aqui. não, gente. Não, Pelo não, ninguém amor tá de chateado, não. Deus. O pessoal tá dando a opinião. Ó. Acabou, né, o time. Ó. Por exemplo, aí o Vasco aparece como pior do que 11 times do Campeonato Brasileiro. E Pelo tá que a gente bom colocou demais, aqui. hein? É igual a 1 e melhor que 7. Se E for tá na bom teoria. demais. Tá Aí, bom então, demais. Tem que dá comemorar. pra ficar. Dá pra ficar entre os 10 aí, de repente, se der uma apertadinha, consegue Se uma vitória boa. fizer um ótimo campeonato, dá para chegar ali. Dá para até dar. É. Cara, eu acho que, de novo, né? Tem um amigo botafoguense. Ai, Ed, como é que vai ser o Botafogo? Meu filho também. Como é que vai ser o Botafogo na Libertadores? Eu falei, olha, para mim, o campeão da Libertadores vai ser novamente um brasileiro. Então, Também acho. o time tem bastante chance de ser o campeão da Libertadores. Por que eu estou falando isso? Porque a Libertadores pode chegar ao sexto, ao sétimo, ao oitavo. Não, sexto e sétimo sempre chega, né? Pode chegar ao oitavo, ao nono, caso o campeão da Copa do Brasil, o campeão da Libertadores, esteja aí entre os primeiros colocados. E Sul-Americana também, né? E tem uma outra coisa também, né, que a gente fala do Campeonato Brasileiro, que tem aquele imponderável, né? Que nem o campeonato que o Cuiabá fez no ano passado, ninguém esperava que fizesse. E a gente não pode falar que não vai acontecer, que vai acontecer, mas tem tanto a parte do time grande, time bons, como o próprio Fluminense, que está tendo problemas aí físicos, etc. O time é um pouco mais envelhecido, o Fortaleza teve problemas. Tanto o time bom pode ter aquele campeonato ruim, né? E também sempre tem o time, né, Edmundo? Que tipo, a gente pode falar do Vitória que chegou agora, o Juventude,
Quem mais? O próprio Cuiabá, que fez o campeonato bom no ano passado, né? Criciúma. Tem alguns times que pegam, a gente nem tá vendo direito, mas estão fazendo um planejamento interessante e acabam surpreendendo também. Isso acontece muito no Campeonato Brasileiro, mais do que nos campeonatos europeus, etc, né? Eu já joguei o Campeonato Brasileiro por times grandes, já joguei por time pequeno. No time grande, é o desejo de ser campeão. Né? No time pequeno, faz conta. É desejo de não ser rebaixado, de não voltar a ter um orçamento 80% menor do que nessa temporada. Então, assim, os pequenos entendem assim: esse jogo eu posso ganhar, esse jogo eu posso empatar, esse jogo eu vou perder. Já contam como derrota. E aí, se conseguem um resultado nesse jogo que eles acham que vão ganhar, é plus. Né? Mas ali é aquela conta daquele número mágico de fazer 45, 46, 47 pontos. Então, o Vasco precisa estar muito consciente do que ele quer. Eu acho que hoje o primeiro objetivo é fazer 45, 46 pontos, se livrar do rebaixamento. E aí, a partir daí, sonhar com Sul-Americana, Libertadores. E eu acho que o Vasco está nesse patamar de baixo, infelizmente, pelas contratações que o Vasco fez na temporada. Cara, eu concordo plenamente. E acho que é por isso que eu tô falando que eu tenho essa esperança por conta do Ramon, um time um pouquinho mais construído, já sabe mais ou menos como vai jogar, apesar de jogar mal às vezes, né? Tem um técnico hoje aí começando o brasileiro, né? O André Nezala mandou boa noite. Para o Vasco conseguir algo, tem que começar o campeonato com a mesma gana do final do ano passado. O Hélio tá de férias. Tá de chinelinho, André. Ai, o Eric Johnson não para de... Tá trabalhando pra caramba, viu, gente? Até mandei mensagem pra ele hoje, eu falei, e aí, irmão, o que tá acontecendo, cara? Você não gosta mais da gente? Ele falou, ele mandou um áudio assim, ó. Você tá achando que é fácil ser Eric Johnson, irmão? Ser Eric Johnson é difícil pra caralho. Cara, eu concordo com ele nessa gana do final, mas a gana do final tem que vir com organização, né, Edmundo? Porque no ano passado, apesar de jogar bem alguns jogos, tiveram várias partidas que o Vasco perdeu oportunidades também, né, cara? Por conta dessa pressão. Ai, tem que sair daqui da zona de rebaixamento, meu Deus do céu. Se perder, se empatar, pode voltar. Isso aí atrapalhou muito também, eu acho. Acontece, cara. Às vezes você não está equilibrado emocionalmente, né? Por exemplo, era só o Vasco ganhar do Corinthians e o Vasco se livrava do rebaixamento. Verdade. Era um jogo em casa, o Corinthians vinha mal e perdeu. E ali ficou um desespero para o torcedor vascaíno. E aí depois foi fora de casa, eu acho, conseguiu um bom resultado e com a vitória contra o Bragantino se livrou. Não precisava ter chegado até a última rodada. Vamos lá, minha rapaziada, vamos comentar aí um pouco sobre essa situação do Vasco da Gama querendo, né, contratar o Marlon Freitas. Rapaz, não entra na minha cabeça, né, o valor que o Vasco quer pagar no jogador. O Botafogo vem travando, né? São aí 16 milhões que o Vasco quer pagar, né, no jogador. E eu fico assim pensando, será que com esse valor o Vasco não conseguiria algum outro jogador no mercado sul-americano, algum outro jogador, digamos assim, brasileiro mesmo, com um pouco mais de qualidade, né? Buscar algum jogador que possa fazer realmente alguma diferença no elenco do Vasco. O Vasco está nessa insistência com Marlon Freitas há muito tempo. Já é chato ficar toda vez aqui trazendo notícia de Marlon Freitas. Não dá para o Vasco pensar tanto assim em um jogador, né, desse nível, né? O jogador veio muito bem pelo Botafogo no ano passado, depois caiu muito de rendimento e a torcida pegando no pé dele. Hoje em dia ele é titular novamente aí no Botafogo, né? Continua como titular, mas não dá para você insistir nessa contratação, né? Parece até um absurdo isso, o Vasco toda vez, sempre o mesmo cara, né? Essa insistência, quem será que dá 777 que está buscando essa negociação, já que o Vasco não está com um diretor executivo?
quem é o responsável por buscar o Marlon Freitas nessa intensidade tão grande? Será que esse dinheiro não daria para trazer um outro reforço, né, para o Vasco? Será que não daria aí para o Vasco fazer um investimento um pouquinho melhor em algum outro jogador? Para que tanta insistência no Marlon Freitas? O Botafogo quer aumentar o valor, né, da negociação, pedir um pouco mais, e o Vasco ali batendo no martelo por Marlon Freitas, né? Então, só vai mostrando cada vez mais que essa gestão da 777 é uma gestão toda atabalhoada, né? O Vasco vendeu mal seus jogadores, né? E contratou, né, os reforços mal ainda, né? Muito pior. Não respondeu à altura do que era para ser os jogadores que chegaram, né? Então, com isso aí, você pega a qualidade do Vasco e joga longe, né? Um elenco que já no ano passado brigou para não cair, você vende algumas peças e as que chegam não chegam com potencial suficiente para fazer o Vasco brigar lá em cima, né? A gente não olha para esse time e não acredita que o Vasco vai ser um grande time no Campeonato Brasileiro, né? A gente tem aquela fé de torcedor, mas vemos que futebol é muito complicado, né? Esse time, inclusive, pode surpreender, né? E chegar numa Libertadores, numa pré-Libertadores, brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro, né? Mas faz a gente desacreditar e muito. Então, peço aí sua opinião, deixa aí nos comentários, né, o que você acha disso aí, dessa insistência no Marlon Freitas, do que o Vasco pode almejar no Campeonato Brasileiro. E também peço, né, para você se inscrever no canal, ativar todas as notificações e compartilhar esse vídeo aí também, que é muito importante para a gente. Valeu!